Estamos iniciando hoje uma série poderosa que nós intitulamos como Renovo. Renovo, amém? Renovo de Deus. Quem é que não quer receber o renovo de Deus, não é, gente? Quando eu penso nessa palavra, eu fico imaginando uma chuva caindo do céu. Não sei você, não sei qual que é a imagem que passa na sua mente quando você pensa nessa palavra renovo. Mas eu imagino uma chuva caindo do céu e tocando toda a nossa vida, tocando todas as áreas da nossa vida. E esse renovo nos impulsiona para viver o novo de Deus, nos impulsiona para viver um novo tempo, nos impulsiona para viver uma nova temporada. Então essa palavra é muito forte, né? Renovo de Deus, renovo. Às vezes estamos cansados, sobrecarregados, com muitas dúvidas, com falta de direção. E de repente, o Senhor vem com o renovo dele. Então nós ressurgimos daquela situação muitas vezes atribulada emocionalmente, mentalmente, né? E tantas coisas que estamos vivendo. E Deus realmente derrama sobre nós esse renovo que nós tanto precisamos. E essa palavra, ela fala sobre isso. Essa série fala sobre isso, sobre áreas da nossa vida que nós precisamos do renovo de Deus. Então nós vamos falar no decorrer do domingo algumas áreas, algumas coisas específicas, que nós cremos que o Senhor vai derramar o renovo dele para que nós possamos viver o novo em 2025. Então são áreas que nós precisamos de ser renovados para que o nosso 2025 não seja mais um ano, mas seja um ano diferente na presença de Deus, seja um ano de propósito, seja um ano da graça de Deus manifesta, seja um ano do poder de Deus manifesto nas nossas vidas. E todo início de ano, gente, nós somos inclinados a pensar sobre decisões e mudanças, não é verdade? Eu não sei se você já fez isso, se você já pensou, mas a verdade é que nós colocamos às vezes numa balança aí e pensamos, poxa, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso mudar, nisso eu preciso me posicionar, né? Muitas pessoas são bem radicais e já no primeiro dia já começam a ter algumas atitudes práticas para que esse ano seja diferente, e nós precisamos ser assim, né? Já ter atitudes práticas para que o ano não passe e a gente esqueça de tudo aquilo que a gente quer viver. Mas a verdade é que muitos pensam, né, em coisas externas para o próximo ano. Não que isso seja errado, mas talvez muitos de nós tenhamos pensado em metas e alvos para a nossa saúde em 2025. Isso é muito bom, né? Pensar o que você quer para a sua saúde. Outros ainda podem ter imaginado que precisam de um renovo de Deus sobre as suas finanças. E isso também é muito importante, a gente organizar nossas finanças e pensar naquilo que precisamos, né, como família, como homem, como mulher. Alguns outros podem ter pensado, poxa, eu preciso de reconhecimento no meu trabalho, eu preciso de reconhecimento no meu ministério, eu preciso de um reconhecimento, eu quero ter um lugar de destaque, eu quero ter um lugar de importância, eu quero ser relevante. Alguns querem fama, outros protagonismos, tantas coisas que nós podemos almejar para o próximo ano. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida e o ano que se inicia depende de uma renovação interna. Depende que nós tomemos a decisão por mudar algumas coisas dentro de nós. E é por isso que essa é a primeira mensagem dessa série, porque nós precisamos de uma base sólida. Não para que imediatamente a gente possa ser reconhecido externamente. Não para que imediatamente as pessoas possam olhar para nós e falar, poxa, talvez isso não vai ser tão imediato assim. E esse é o desafio, porque no mundo em que nós vivemos, muitas vezes nós queremos tomar resoluções para que imediatamente, externamente a gente possa ser reconhecido, para que as coisas possam ser vistas. Hoje a gente vê, né, uma atmosfera de que todos querem participar com a sua opinião, com a sua contribuição sobre o que você quer. Hoje a gente olha na internet, né? E muitos especialistas têm sobre tudo na internet, na verdade, gente. Até quem não é especialista, estuda lá um capítulo de um livro e se torna um especialista em determinado assunto. E eu estou falando isso, às vezes a gente aponta outros, né, para falar sobre esse vento, essa atmosfera. Mas sem querer, nós somos impulsionados e, assim, pressionados internamente por ter uma relevância, por ter um protagonismo, por ter algo externo. E essa busca incessante dentro de nós, muitas vezes nos faz abandonar a busca por essa renovação interna, que muitas vezes acontece debaixo do solo.
Quando a semente cai no solo, queridos, o processo de desenvolvimento interno da semente, ele é no escuro, você concorda comigo? A semente está lá no escuro. Não tem uma luz, não tem uma câmera filmando aquela semente se desenvolvendo. Mas a planta só sai para fora e só torna uma árvore frondosa porque a semente se submeteu ao processo de entrar debaixo da terra e de passar por aquele processo invisível. E é praticamente um crime para a nossa alma nós falarmos que temos que, muitas vezes, passar por processos internos, longe dos holofotes, para que Deus possa criar em nós algumas coisas tão importantes e tão poderosas que, de fato, nós tanto ansiamos. Então, nós precisamos, nesse ano que se inicia, de uma renovação interna. E você sabe, nós temos falado muito, né, sobre o nosso tempo, a nossa nova estação que a gente está vivendo. Nós estamos aqui como igreja, nesse local que ainda não está acabado. Nós ainda temos muita obra para fazer aqui. Até o final desse mês, possivelmente, nós vamos estar intensos aqui para concluir algumas coisas. Mas o fato é que nós estamos aqui, isso aqui é uma promessa de Deus para nós como igreja, amém, gente? Nós pisamos nas promessas de Deus, isso é maravilhoso. Aquilo que Deus fez aqui. E nós temos declarado uma nova estação sobre nós, e que não só será uma nova estação sobre a igreja local, mas uma nova estação sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, enfim, será uma nova estação. Estamos declarando tantas coisas aqui no nosso meio. E é de verdade que nós cremos nisso, queridos, mas Deus me levou a cavar mais fundo, porque eu fiquei buscando em Deus, pensando assim, Senhor, me ajuda na primeira mensagem dessa série, a falar a primeira área que nós precisamos de um renovo com Deus, e que seja uma base para todas as outras. Que seja aquilo que o Senhor mais deseja de cada um de nós como homem e mulher de Deus. Que seja aquilo que o Senhor mais deseja, coloca isso no meu coração. E o Senhor colocou esse tema que eu vou ministrar hoje. E o tema é renovando o nosso compromisso com Deus. Renovando o nosso compromisso com Deus. E Deus falou tão forte comigo, né, que essa é a base para todas as outras renovações que nós vamos receber na nossa vida. Eu não sei se você colocou nos seus alvos e no seu desejo para esse ano um renovo de Deus na sua vida espiritual. Talvez você esteja aqui por conta desse desejo do seu coração. Quero viver alguma coisa nova. Eu quero receber um renovo de Deus sobre a minha vida com Deus. Então Deus te traz aqui hoje para te falar, é o tempo da gente renovar o nosso compromisso com Deus. É tempo de eu renovar a minha aliança com Deus. É tempo de eu renovar aquilo que eu desejo viver com o Senhor, porque dessa decisão vão decorrer muitas outras coisas que o Senhor fará na nossa vida. Não sei se você está entendendo. Às vezes tem uma decisão que eu preciso tomar para que todas as outras também venham atrás e aconteçam. E essa eu creio, tenho crido que é a primeira delas. Eu queria ler com você o texto de Josué 24, a partir do capítulo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer para nós essa noite é que o compromisso com Deus exige de nós uma decisão pessoal e íntima. Exige de nós uma decisão pessoal e íntima. Nesse texto que nós lemos, queridos, o Josué, o contexto aqui, só para você entender, o povo de Deus tinha entrado na terra prometida. E eles estavam vivendo, né, aquilo que eles aguardavam por tantos anos. E Josué já estava próximo da sua morte, e ele fala assim, eu tenho que chacoalhar esse povo. Eu tenho que chacoalhar esse povo e falar uma verdade para eles, porque dessa verdade depende todo o futuro deles. Dessa verdade depende todo o decorrer da vida deles, as promessas de Deus, tudo que tem para acontecer daqui para frente depende disso. E Josué chacoalha aquele povo e fala assim, ei, agora vocês estão na promessa, vocês pisaram na promessa, tem acontecido muitas coisas na vida de vocês, Deus tem feito bênçãos sem medidas em várias áreas. Deus tem realizado o mover dele na sua história. Mas agora você precisa tomar uma decisão.
Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses, né, que seus antepassados adoraram. E sirvam ao Senhor. Essa foi a palavra de Josué. Por que será que Josué trouxe essa palavra para o povo de Deus naquele contexto? E aí Josué segue e fala assim, ó, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Palavra forte, né, gente? Palavra dura que Josué trouxe àquele povo. Se vocês não quiserem servir ao Senhor, se vocês não quiserem ser íntegros e fiéis, escolha hoje quem vocês vão servir. Tome uma decisão aqui. Não seja morno, né? Não seja frio ou quente. Tome uma decisão resoluta por servir a Deus com integridade e fidelidade. E Josué chacoalha aquele povo. E hoje, queridos, essa palavra escolham fala muito para nós nesse primeiro ponto. Escolham vocês, se vocês não querem servir a Deus, tudo bem. E hoje Deus está falando conosco. Ei, querido, o compromisso, o renovo de Deus na sua vida espiritual, o renovo de Deus na sua vida de compromisso com Deus, depende de uma decisão pessoal e íntima. Você ama essa pessoa que está aí do seu lado, não ama? Sim ou não? Ama? Mas não depende dessa pessoa, o seu renovar de compromisso com Deus. Não depende. Depende de você, depende de mim. Eu amo meu marido demais, amo meu filho. Mas não depende dele a minha decisão. Depende de mim, é uma decisão íntima e pessoal. Eu preciso decidir o que eu quero para o meu 2025. Eu preciso decidir sobre quais bases eu quero definir a minha vida, a minha história. E Josué coloca essa decisão diante do povo de Deus, queridos, porque a terra onde eles entraram era uma terra onde eles adoravam outros deuses. Eles viviam um contexto multicultural ali. E aonde eles entraram com a cultura do reino de Deus. Eles entraram, né, como povo escolhido de Deus, com as ordenanças de Deus, com a lei, com tudo aquilo que eles sabiam que Deus desejava para eles. Mas eles mergulham numa cultura totalmente diferente, com deuses diferentes. Eu estava estudando sobre isso, mas naquele contexto, a terra onde eles estavam, praticavam muitas coisas, como o sacrifício de crianças, praticavam todos os tipos de imoralidade, tantas coisas terríveis. E sabe o que acontece quando a gente está imerso num lugar de uma cultura toda bagunçada, com um monte de coisa diferente? Se a gente não tiver firmeza e radicalismo em algumas decisões no nosso coração, nós somos influenciados por tudo que está ao nosso entorno. E a gente deixa aí o principal, o poder de Deus na nossa vida e no nosso interior. A gente deixa embora. Porque a gente acaba sendo influenciado. E essa palavra, primeiro, para mim, queridos, eu quero deixar bem claro isso. Essa palavra é para todos nós. Não existe alguém blindado disso aqui nesse auditório. Todos nós somos tentados a viver, muitas vezes, coisas que não agradam a Deus. E é por isso que hoje Deus está te chamando e falando assim: ei, meu querido, minha querida, depende de você. Depende de uma decisão pessoal e íntima. E Ele falou isso para aquele povo: depende de vocês, decidam o que vocês querem viver. E eu quero falar algo para você, querido. A decisão por ter um compromisso com Deus não combina com atendermos a todas as expectativas internas. Se ainda estamos muito presos à necessidade de agradar a todos, teremos muita dificuldade de nos compromissar verdadeiramente com Deus. Eu até destaquei essa frase aí, coloquei aí no slide para que a gente possa guardar ela no nosso coração, porque na nossa vida nós precisamos decidir se nós queremos agradar todo mundo ou se a nossa primeira resolução vai ser agradar a Deus. Porque nós temos amigos, nós temos família, nós temos pessoas no nosso entorno e cada um deseja uma coisa de nós, é ou não é, gente? Cada um quer uma coisa da gente. Cada um olha para a gente e cria a sua própria expectativa sobre nós. Mas como eu acabei de dizer, não depende da pessoa do lado, não depende de ninguém, depende de nós tomar uma resolução única. Eu prefiro agradar a Deus, esse é o meu primeiro objetivo. Meu objetivo não é agradar pessoas, meu objetivo é agradar a Deus em primeiro lugar. Meu objetivo não é corresponder à expectativa de todo mundo, porque eu estou aqui nesse grupo, esse grupo tem uma expectativa de mim, eu estou nesse outro, esse outro tem uma outra expectativa de mim, mas eu tenho que olhar para cima e falar assim: Senhor, qual é a tua expectativa sobre mim? Qual é a sua expectativa sobre a minha história? Qual é a sua expectativa para a minha vida espiritual? Qual é a tua expectativa para a minha família? Porque o Senhor não está olhando hoje, queridos, o Senhor está olhando o amanhã, o Senhor está olhando a sua família daqui a pouco, quando seus filhos não são mais bebês, mas já são adolescentes, já são adultos. O Senhor está olhando a sua vida hoje, enquanto você é solteiro, não. O Senhor está olhando para a sua vida quando você já vai ter constituído uma família, e o Senhor quer plantar sementes agora em você, que vão frutificar no próximo ano, na próxima década.
É importante a gente saber que aquilo que a gente está semeando hoje, nós vamos colher daqui a pouco. E o Espírito Santo de Deus hoje traz para nós. Nós precisamos decidir nesse primeiro dia, nesse primeiro culto do ano, se nós vamos querer agradar todo mundo, ou se nós vamos escolher agradar a Deus em primeiro lugar. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar individualmente. E a melhor decisão que eu e você podemos fazer nesse início de ano é a escolha de renovar o compromisso com Deus. Preste atenção, é a escolha de não passar mais um ano na superficialidade. É a escolha de não passar mais um ano sem dar frutos para Deus, sem servir a Deus. Poxa, eu tenho pensado tanto sobre isso nos meus momentos que eu fecho meus olhos e falo, Senhor, eu preciso do Senhor. E parece que eu sinto soprar do Espírito Santo falando, eu tenho muita coisa para fazer. Mas não é sobre uma coisa que você vai ter que se matar para fazer. Se lança em mim. Se lança em mim. Faça esse compromisso comigo. Faça essa aliança comigo. Renove essa aliança da forma certa. Não me troque por outras coisas. Não escolha agradar a tudo e todos ao invés de agradar a mim. E depois que você tomar essa decisão, os frutos serão tão naturais. Uma árvore, quando ela dá um fruto, querida, ela não fica se esforçando, fazendo uma força, não, é natural. É da natureza da árvore. E quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos lançamos a Deus, estamos com Deus todos os dias e oramos. Como é difícil às vezes, queridos, viver essa realidade. Fala a verdade, é difícil mesmo. Mas o diabo quer tirar de nós aquilo que vai mais fazer a gente frutificar. Que é a nossa vida de oração, que é a nossa vida de leitura da palavra, que é a nossa vida de devoção a Deus, porque o nosso coração está ficando demasiadamente agitado e confuso com tantas coisas, mas no dia que nós estivermos priorizando o nosso joelho no chão e a nossa presença com Deus, vai ficar muito claro o que Deus quer de nós. Vai ser muito natural fazer alguns movimentos que Deus quer que você faça. Às vezes alguns movimentos que Deus quer que a gente faça, sabe, é tão difícil da gente discernir. Mas se a gente está com Deus não é mais difícil assim. É um fluir. É um fluir. Mas é uma decisão pessoal e íntima. É a escolha de não passar, é a escolha de dizer para Deus, tudo é teu, Senhor. Meus recursos, meu tempo, meus dons, minha família, meu coração, minha mente. É a escolha de falar isso e não olhar para trás. E não olhar para trás, porque isso vai ter várias implicações. Mas nós precisamos tomar a decisão e não olhar para trás, porque é a melhor decisão. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, está nas tuas mãos. Ele sabe melhor que nós a cuidar das nossas coisas, a cuidar da nossa vida. Amém? Mas assim como aquele povo decidiu ouvir a voz de Deus, querido, e tomar uma decisão de se compromissar com Deus, nós também podemos e devemos decidir. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu queria que ficasse marcado no seu coração é: o compromisso com Deus exige uma decisão pessoal e íntima. Essa é a primeira coisa que a gente não pode seguir sem falar isso. Cada um aqui vai ter que decidir por si. Segunda coisa que eu quero trazer aqui para nós. O compromisso com Deus requer fidelidade e constância, e não uma mera aparência. O compromisso com Deus requer fidelidade e constância, e não meramente aparência. Olha, quando Josué falou com o povo no texto que nós lemos, eles falam assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Com integridade e fidelidade. Então eu queria destacar aqui que o compromisso com Deus, ele requer fidelidade e constância, e não aparência. Por que eu estou batendo tanto em cima de aparência? Porque uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que a gente tem que se preocupar muito mais com o profundo em Deus do que com o estético. Porque no nosso mundo, o estético está falando muito mais alto do que a essência. Uma coisa interessante que eu tenho falado ultimamente, né, como o Instagram, por exemplo, né, tem profissionais, vamos supor, médicos. Às vezes tem um médico que é profundamente melhor do que outro médico. Mas como aquele médico que é melhor, ele não se comunica bem ali no Instagram esteticamente e não conversa da forma que tem que conversar, aquele outro, que talvez é muito menos capaz, enfim, né, e excelente,
ele acaba tendo menos destaque do que aquele outro. Por quê? Porque hoje em dia existe uma valorização muito grande do estético. Existe uma valorização muito grande do externo, da forma. Às vezes os dons, eles sobrepõem, né? Os dons, eles sobrepõem o interior. Os dons, eles sobrepõem a verdadeira capacidade. Os dons, eles sobrepõem a verdadeira essência. E é por isso que eu estou focando tanto nisso. Porque, queridos, eu quero dar alguns insights aqui no meio da minha palavra, mas é porque o Senhor me chamou a atenção para uma coisa. E eu creio que nós vamos viver muitas coisas tremendas com Deus esse ano de 2025. Muitas coisas grandes, muitas coisas maravilhosas e sobrenaturais. E eu creio nisso. Mas o Espírito Santo me chamou para uma situação. Até no culto da virada eu estava aqui, e o Espírito Santo me pegou meu coração de uma forma tão profunda e trouxe esse carimbar dele. Que ele falou o seguinte: o grande vai vir do pequeno, o externo vai vir do profundo e do secreto. Então nós precisamos começar o ano resolutamente, de uma forma muito resoluta, decidindo trabalhar com o nosso interno e trabalhar com a nossa essência em Deus, porque é disso que vai vir aquilo que a gente tanto espera no Senhor. Porque nós não queremos aqui viver de maquiagem, não é verdade, gente? Nem você na sua vida pessoal, na sua família, e nem nós como igreja, e nem você como homem e uma mulher de Deus. Nós queremos viver a essência. E aquilo que é o melhor de Deus, ele vai assim como uma azeitona é prensada e o óleo sai daquela prensa da azeitona, assim eu quero que você se imagine nas mãos de Deus. À medida que você for pressionado, à medida que você for, esmagado pelo Espírito Santo de Deus, o melhor do Senhor vai sair da sua vida. O melhor do Senhor, o melhor óleo, a melhor graça, a melhor unção, o melhor poder, o melhor dos dons espirituais, o melhor de tantas coisas que o Senhor quer fazer na sua história. E aí, Josué aqui é claro sobre falar da fidelidade e da constância. E eu quero falar isso para você. Sobre a fidelidade e a constância. Em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que poderoso. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, diz em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Porque senão você vai estar enganando a si mesmo. Isso aqui é a palavra de Deus que está falando. Então, gente, renovar o compromisso com Deus não é algo pontual ou superficial. A fidelidade a Deus demanda constância e firmeza na obediência a Ele. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti uma coisa no meu coração. E eu quero falar isso para você aqui. Eu falei, meu Deus, como é uma verdade tão repetida para nós, né, gente? Essa questão que a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, que a gente tem que ser fiel na presença de Deus. Eu falei, Senhor, mas eu vou trazer essa mensagem. Eu creio que as pessoas precisam de uma coisa nova, uma porção nova do Teu Espírito, e você vai receber hoje, amém, gente? E aí eu comecei a pensar assim, poxa vida, Senhor, e Deus me advertiu e falou assim, você lembra dos profetas de Deus na palavra de Deus? O que João Batista anunciou, gente, lá no deserto, quando ele veio, antes de Jesus? O que ele falava? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Todos os profetas na Bíblia, quando eles vinham até o povo de Deus para adverti-los, eles chacoalhavam o povo de Deus e falavam assim, arrependam-se dos seus maus caminhos, joguem os seus ídolos, jogue aquilo que está sendo lixo na sua vida, joga aquilo que está sendo acumulado aí nos seus quartinhos escuros, porque eu quero limpar toda essa eira, eu quero limpar os seus caminhos, eu quero limpar o seu coração, para que sobre um lugar tão tremendo para eu habitar, para que sobre um lugar tão limpo, tão sem obstruções, para que eu possa entrar e fazer a diferença no seu coração. E aí o Espírito Santo falou, fique tranquila e traga a palavra de Deus. E a palavra que eu quero para o meu povo é, sejam constantes e fiéis, porque a constância, a fidelidade, a decisão por renovar a aliança e o compromisso com Deus, é de onde virão todas as outras coisas que vocês tanto têm buscado. Porque almejamos, queridos, vivemos numa geração em que queremos um culto tão extraordinário, com o mover de Deus, com curas e com milagres. E é verdade, porque todos nós desejamos isso, é uma linha muito fina. Mas nós precisamos desejar o Deus disso tudo antes. Precisamos estar com o Senhor, precisamos amar o Senhor, buscar ao Senhor, nos comprometer com o Senhor. Em primeiro lugar,
Porque esse verdadeiro avivamento, ele está ligado à nossa entrega interna primeira. O verdadeiro avivamento está ligado quando uma multidão de pessoas decidem individualmente a renovar o seu compromisso e a sua aliança com Deus. Fazendo aquilo que precisa ser feito, olhando para Deus, obedecendo e fazendo dele o Senhor e Salvador sobre a sua vida. Não somente o Salvador, mas o Senhor sobre a sua vida. Olha que interessante isso daí, ó. O alfabeto dos homens é ABCD, mas o alfabeto de Deus é obedecer. Amém, gente? É isso. O alfabeto de Deus é obedecer. Obedecer quem? Obedecer a Ele. Obedecer a palavra dEle. Obedecer aquilo que Ele já disse na palavra. É olhar para a palavra. E quando a gente tem um relacionamento diário com a palavra de Deus, algumas outras coisas vão tendo um lugar secundário na nossa vida. É automático. É por isso que algumas pessoas religiosas viram para outras, né, que precisam tanto se encontrar com Jesus e falam: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser assim, você precisa obedecer. Mas o caminho é inverso, gente. É inverso. À medida que o Senhor nos toca, à medida que o Senhor nos encontra, nós começamos a dar passos com Ele e Ele vai nos constrangendo. E nós mesmos, individualmente, através da ação do Espírito Santo, vamos entendendo o que a gente precisa, os passos que a gente precisa dar, as coisas que a gente precisa abrir mão, as coisas que a gente precisa fazer, o caminho que a gente precisa trilhar. É inverso. Então, em nome de Jesus, eu já te falo aqui. Não tente colocar a goela abaixo sobre a vida de ninguém, o que a pessoa tem que fazer para ser aceitável aos olhos de Deus. A primeira coisa que nós precisamos é nos encontrar com Jesus e dali por diante virão todas as poderosas decisões da nossa vida, porque Ele produz em nós, Ele tira prioridades e coloca outras prioridades, Ele tira algumas coisas, algumas formas de viver que a gente tinha, começa a abrir os nossos olhos para coisas que nunca nos incomodaram e agora começa a nos incomodar e começa a colocar um novo estilo de vida, uma nova cultura que é a cultura do céu, e aí isso vai invadir na nossa vida e aí individualmente nós vamos tendo esse avivamento pessoal com Deus e isso contamina. Amém? Isso contamina. Renove o seu compromisso com Deus. Renove o seu compromisso com Deus. Investirmos na nossa vida secreta com Deus tem sido altamente desafiante numa sociedade tão agitada. Obedecer a Deus na íntegra com todos os pormenores da palavra de Deus tem sido um baita desafio numa sociedade relativista, não é verdade, gente? Um baita desafio, porque tudo é relativizado. Tudo, mas aquilo, mas... Tudo é relativizado. No dia a dia a gente vive uma agitação que está com Deus, parece um sacrilégio. A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, pega o celular, rola o Instagram, desliga o celular, abre o WhatsApp, responde um negócio, volta. E o nosso coração está em todo o tempo agitado, a gente não consegue mais aquietar a nossa alma. Né? Para receber o melhor de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Permanecer com o nosso coração puro diante de tanta informação, diante de tanta exposição e comparação social, tem sido uma tarefa quase impossível. Quase impossível, gente. Esses dias eu estava pensando sobre isso, como é difícil manter nosso coração puro. Não ficar toda hora num alto e baixo emocional, se entristecendo, porque a gente se entristece, daqui a pouco a gente se alegra, daqui a pouco a gente vê um negócio que entristece a gente de novo, daqui a pouco a gente está ali e a gente vê uma notícia, aí a gente começa a se envolver naquilo, aí aquilo vai tomando a nossa alma, vai tomando a nossa mente, e a gente não consegue, ter paz com Deus. A gente não consegue ter paz com Deus. A gente não consegue ter um coração leve. A gente não consegue ter um coração ligado ao Pai. E colocar os nossos ouvidos na disponibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Porque é tanto agito que a gente não consegue ouvir a Deus de uma forma pessoal. E eu estou alertando aqui para um risco dos nossos dias. Um risco grande que nossa sociedade corre para que a gente possa virar e fazer algo diferente nesse ano de 2025. Nosso mundo hoje está embasado em conceitos estéticos, mas avivamento verdadeiro passa pela fidelidade pessoal, pelo arrependimento verdadeiro e pelo relacionamento íntimo com Deus, gente. Nós precisamos disso, gente. Precisamos de estar com Deus, precisamos de estar com o Senhor. Precisamos de acordar, decidir acordar um pouco mais cedo, decidir abrir a nossa Bíblia, precisamos decidir ler a palavra de Deus, precisamos decidir colocar o nosso joelho no chão antes do dia começar e falar: Senhor, me ajuda a discernir, limpa meu coração, ajuda o meu coração a permanecer puro na Tua presença, ajuda o meu coração, Senhor, a não ficar tão agitado, ajuda o meu coração, Senhor, a não ficar entristecido, ajuda a raiz de amargura a não ficar brotando aqui no meu coração por questões A, B ou C,
Ajuda, Senhor, eu permanecer nos teus princípios, nos teus valores. Me ajuda a tomar decisões nessa semana, Pai. Me ajuda, Senhor, a tomar decisões tão difíceis que eu preciso tomar. Me ajuda, Deus, a encontrar pessoas pelo meu caminho, que eu vou poder liberar uma palavra sobre ela, que eu vou poder orar pela cura dela. Me ajuda, Senhor, me faz sensível para que eu possa abençoar as pessoas no meu ambiente de trabalho. Me ajuda, Senhor, me torne sensível para eu poder abençoar a minha casa. Me torna sensível, Senhor, para tantas coisas que eu preciso viver. E aí, queridos, a gente fica ali na presença de Deus, a gente coloca o nosso joelho no chão, a gente ora, a gente sai do nosso quarto leve, a gente sai do nosso quarto em paz. No primeiro dia ainda vai parecer difícil, porque você acabou de orar, você vai chegar no trabalho e algum filho de Deus vai querer tirar sua paz, vai falar uma coisa que você não queria ouvir, e aí você já vai sair um pouquinho, sabe, da bênção, mas aí no outro dia, de novo, você vai acordar, e você vai fazer a mesma coisa, fala: Senhor, ontem eu tentei te buscar, Senhor, eu te busquei, eu pedi ao Senhor, mas o filho da bênção me atrapalhou, e falou uma coisa que eu não queria ter ouvido, e me atrapalhou meu dia inteiro, mas hoje o Senhor vai me ajudar a permanecer firme, mesmo se os filhos da bênção aparecerem no meu caminho, para não falar outra coisa, né, eu vou permanecer. E aí você vai fazendo isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, uma semana, 10 dias, um mês. De repente o Senhor vai blindando o seu coração. E aí você sai de casa, querido, e a pessoa fala algo com você, aquilo já não ataca seu coração mais, porque agora você está vivendo em constância e fidelidade na sua decisão de se compromissar com Deus em 2025. E coisas aparentemente invisíveis, como você pegar a Bíblia num quarto onde ninguém está te vendo e ler a palavra de Deus, vai começar a dar frutos no seu coração, na sua vida, na sua família. De repente, você era aquela pessoa sem estupim, sem paciência, sabe, sem domínio próprio. Você queria agradar todo mundo e de repente, de uma forma sábia e cheia do Espírito Santo de Deus, você começa a acordar e começa a agir diferente. Aí o seu coração já não está mais pesado, aí você não está mais com aquela impulsão, aí você consegue se segurar. Aí o fruto do Espírito vai manifestando em você. Não é? Esse é o ciclo, essa é a engrenagem da vida de alguém que se compromete com Deus. De repente, queridos, você começa, né, a viver o fruto do Espírito. Você lembra quais são os frutos do Espírito? Me lembra aí, ó, o fruto do Espírito é amor, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, que mais? Paz. De repente, queridos, você tem a paz que você não tinha antes. De repente você tem a alegria que você não tinha antes. De repente você tem o domínio próprio que você não tinha antes. De repente a amabilidade você começa a ter que você não tinha antes. Oh, meu Deus. Manda o fruto do Espírito para a nossa vida. A paciência. Aparece aquele ser que arranca a sua paciência pela raiz. E agora você está diferente. Por quê? Porque você está se comprometendo diariamente com Deus. E agora você está começando a mudar de dentro para fora. De dentro para fora. É uma mudança interna. É uma base que está sendo reconstruída na sua vida. E aí você consegue começar a ter decisões acertadas na sua história. Você começa a conseguir viver uma vida diferente e construir a sua casa sobre a rocha. Amém, gente? Construir a casa sobre a rocha é a vida de alguém que tem fidelidade. O que a palavra de Deus fala? A Bíblia fala para a gente construir a nossa casa sobre a rocha, porque quando vier o vento e a tempestade, a casa não vai cair. Mas a Bíblia também fala de quem constrói a sua casa sobre a areia. E quando a casa é construída sobre a areia, gente, você já imagina uma casa sem fundamento, construída sobre a areia, o que acontece? Primeiro vento que vem, cai. Primeiro vento que bate na casa, primeira tempestade, a casa cai. Nós estamos cansados de ver gente que na primeira tempestade cai. Ou então não cai, mas vive um caos na sua vida. Mas o Espírito Santo quer te plantar de uma forma tão profunda no solo do compromisso com Ele, no solo da aliança com Ele, porque você está iniciando 2025 e tomando uma decisão diferente de estar com Deus. E a partir dessa decisão, você vai conseguir construir a tua casa sobre a rocha. E não é qualquer vento que te derruba mais. Não é qualquer notícia ruim que vai te fazer deixar de crer, sabe? Naquilo que você precisa crer, nas promessas do Senhor, porque você está aliançado com Ele, você sabe aquilo que Ele vai fazer, você sabe a forma dEle agir, você sabe a forma dEle fazer, e você se torna resiliente. Você se torna resiliente. Amém, gente? Olha o que fala em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. A palavra de Deus está falando, olha,
Quem tem os meus mandamentos é quem obedece, não é quem acha o meu mandamento bonito, não. Não é só quem vem na igreja e ouve uma palavra, não. Não é só quem acha bonito o louvor, não. Quem ama o meu mandamento, quem é meu discípulo, é quem olha a minha palavra e obedece, E aí fala assim, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E tem uma frase aí que é a que eu mais amo nesse versículo. E me revelarei a Ele. É uma sequência. Eu vivo uma vida de constância, eu vivo uma vida de fidelidade. Eu decido viver uma vida assim. E de repente o Senhor começa a se agradar e se revelar a mim. É o que eu mais quero em 2025, amém, gente? É Deus se revelando a mim. É Deus trazendo verdades espirituais ao meu coração. É eu conseguindo exercer os dons pelos quais o Senhor me chamou para exercer. É o Senhor me levantar como uma diferença na minha geração. Eu quero, em nome de Jesus, em 2025, ver pessoas sendo curadas através das minhas mãos. Eu quero, em 2025, ver milagres acontecendo nessa casa. Eu quero, em 2025, ver muitas pessoas, sabe, se encontrando verdadeiramente com Jesus nessa casa. Eu quero viver milagres na minha vida, na minha família. Eu quero, em nome de Jesus, ver muitas coisas acontecendo, outros milagres na minha casa que nós buscamos e almejamos. Você quer também? Eu quero viver tudo isso. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero que o Senhor se revele a mim. E Ele é poderoso para se revelar, mas existe uma decisão em jogo, que é a decisão de fazer um compromisso com Deus. Sabe, queridos, quando a gente fala de compromisso, pensa quando você vai casar. O seu namorado, sua noiva, quer fazer um compromisso com você e casar. Qual é o compromisso que você espera dele para com você? É um compromisso raso? É um compromisso superficial? Tá tudo bem se ele se casar com você, mas se ele pular a cerca de vez em quando? De jeito nenhum. Não tá tudo bem. Tá tudo bem se ele assumir um compromisso com você, mas ele conversar com você só uma vez por semana? Isso não é um compromisso que a gente quer. Tá tudo bem se um compromisso que fizerem com você de casamento é um compromisso de te tratar mais ou menos, de ouvir mais ou menos. Não, a gente quer fazer um compromisso com alguém que a gente ama, com alguém que vai estar com a gente, não é verdade? Todos os dias, com alguém que vai conversar com a gente, com alguém que vai ser fiel a nós, é ou não é? Com alguém que vai ter relacionamento com a gente, com alguém que a gente vai conseguir ter uma recíproca muito poderosa. E assim é o compromisso que a gente quer fazer com Deus hoje, nesse primeiro culto do ano. É um compromisso de verdade, é um compromisso com as bases que vão gerar frutos em Deus. E é esse compromisso que requer constância, que requer poderosamente que a gente vive em fidelidade a Deus. Primeira coisa, é uma decisão pessoal. Segunda coisa, e íntima. Segunda coisa, essa decisão depende de constância e fidelidade a Deus. E terceira coisa que eu quero falar, e última, renovar o compromisso com Deus impacta as nossas relações e o nosso entorno. Às vezes você está achando que isso vai só atacar você, né? Que só vai atingir você. Mas quando a gente decide ter um compromisso de verdade com Deus, isso toca todas as pessoas que estão ao nosso redor. De repente todo mundo está sendo transformado, tocado e abençoado por aquilo que eu decidi viver com Deus. Amém, gente? De repente está todo mundo cheio e desejando isso. Josué 24:15 fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué já falou sobre os seus filhos, já falou sobre a sua casa, sobre os seus parentes. Sabe por quê? Porque ele sabia que a decisão dele, ó povo, eu faço parte do povo aqui, de Deus. Se vocês quiserem servir outros deuses, que sirvam. Mas eu já decidi. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, faça chuva ou faça sol. As pessoas gostando ou não, as pessoas me aprovando ou não, as coisas estando fáceis ou difíceis para mim, eu já decidi, eu vou servir a Deus. E hoje é isso que o Senhor está querendo da sua parte, porque a partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente toca a vida de outros. E eu inverti esse ponto, porque esse ponto estava no 2, mas eu inverti, sabe por quê? Porque tudo que a gente tem que viver esse ano depende da gente tomar uma decisão, porque isso vai se alastrar. Você lembra da reunião, a oração que a gente fez aqui no culto da virada? Quem estava aqui no culto da virada? A gente levanta a mão, você estava aqui. Aquilo que a gente está vivendo no culto doméstico dentro da nossa casa vai atingir as nossas reuniões coletivas. Aquilo que a gente está vivendo com os joelhos no chão, de segunda a segunda, na nossa cama, no nosso quarto de porta fechada, vai atingir o nosso momento de adoração a Deus aqui, ó. Você vai ver como que as coisas vão fluir, que vão ser poderosas aqui no nosso meio. A partir do momento que a nossa vida particular com Deus está sendo tão fervorosa. É impossível a gente chegar aqui na presença de Deus assim, ó. Clamo Jesus,
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Tem jeito, gente. Teu nome é cura. Está entendendo o que você está cantando? É poderoso. Teu nome é vida. Quebra cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Tem como não, gente? Vem incendiar. Tem jeito não. Teu nome é... Puxa aí, ó, Dionísio. Vai lá, gente. Tá o tom. Destrói cadeias. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. De novo. Teu nome é vida. Tem jeito de cantar essa música? Abrir na boca? Tem jeito, gente, de cantar essa música? Dormindo na nossa cadeira? Tem jeito de cantar essa canção? Sem esperar que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai fazer pessoas com depressão saírem daqui sorrindo à toa e não querendo mais ficar trancada no seu quarto. Mas se o compromisso não estiver renovado, vai ser só uma letra sem vida. Vai ser só uma letra sem poder. Mas a gente quer chegar aqui diferente. A gente quer entrar por aquela porta diferente. A gente quer entrar no nosso trabalho diferente. A gente precisa, gente, entender que a nossa decisão impacta muitos. Quando nós geramos um avivamento interior, pessoal, individual com o Espírito Santo, logo nossos filhos estão nos vendo diferentes. De repente todo mundo te vê como a Alessandra, como a Diana, como a Vitória, como a Ana, como o Dionísio. Mas de repente não é mais assim. O Dionísio está chegando. Fulano falou que descobriu um diagnóstico de câncer. O Dionísio está chegando. Vamos pedir o Dionísio para orar. Porque Dionísio tem uma coisa diferente. Olha, a família sempre falava mal do Paulo. Ah, Paulo é religioso, Paulo é radical. De repente, a gente precisa do Paulo. Gente, o Paulo, ele a vida inteira falou um negócio. Agora eu estou entendendo o que o Paulo falou. Agora eu estou entendendo o que o Paulo falou. A gente precisa de entender o que o Paulo tá querendo dizer com a sua vida. Eu quero ouvir o Paulo. Meu Deus, Paulo, você pode vir aqui hoje à noite? Dar uma palavra aqui? Eu tenho uns vizinhos querendo comer aqui em casa. Mas eu não quero fazer só uma janta, não. Eu quero que Paulo, você vai lá para dar uma palavra. Você vai, Paulo, dar uma palavra na janta? Comer um jantarzinho gostoso também, né, Paulo? É assim, gente, do nada, os seus filhos que sempre te viram como uma mãe histérica. Oh, minha mãe está diferente. Minha mãe está diferente. Eu vejo minha mãe todo dia fechando a porta do quarto e orando. Eu vejo minha mãe todo dia clamando a Deus pela minha vida, pela vida do meu pai. A vida inteira, gente. Hoje, Mateus às vezes vira para mim e fala assim: que saudade da minha mãe, Dani. A gente chegava na casa da Clauzinha, gente, todos os dias que a gente chegava lá, todos os dias, tinha uma pilha assim, ó, o livro que ela estava lendo, a Bíblia, a leitura bíblica anual. Ai, vocês chegaram, estava orando por vocês, estava orando pela igreja, estava orando pela família, estava orando por situação X ou Y. Clauzinha não parava de orar, não. Ela morreu no hospital, quando ela faleceu no hospital, nós voltamos para pegar as coisas dela.
A leitura bíblica anual, ela parou no dia que ela começou a passar muito mal e teve que ir para o hospital. Ela leu, gente, doente, até o último dia que ela esteve em casa. Ela não deixou de ler a palavra de Deus. Aí, ela morreu. Mas a vida que ela viveu, ainda vive. As orações que ela fez, ainda vivem. Ainda estão aqui, ó, nós estamos colhendo muita coisa. Nós estamos colhendo a nossa vida, o Mateus como filho, Felipe como filho, nós nas nossas famílias estamos colhendo daquilo que ela orou, que ela viveu com Deus. Logo, nossos amigos que estão vendo que não somos apenas pessoas legais, mas que carregamos algo poderoso e diferente que eles vão desejar conhecer. Logo, estaremos carregando uma unção, um poder do Espírito que levará muitos que estão vivendo na superficialidade a entender que vale a pena. Que vale a pena. Querido, nossa vida cristã tem que fazer diferença. E sabe por que a vida cristã não está fazendo diferença na vida de muita gente? Porque está vivendo com Jesus, mas não dentro da mesma casa espiritual, mas não está se comprometendo com Jesus. Não está se comprometendo de verdade com aquilo que é a essência no Evangelho, aquilo que é poderoso no Evangelho. E de repente eu começo a me relacionar com a graça e o fruto do Espírito vem, e a compaixão, a sabedoria vai me dirigindo a lidar de forma correta com os desafios. O poder de Deus derramado, os dons espirituais agora fluem na minha célula, na minha família. E aí de repente, queridos, aquilo que eu vivo na minha casa, a minha célula começa a ficar diferente, minha célula começa a ser poderosa, a unção de Deus invade, a gente já chega e já vem a presença de Deus, a gente ora pelas pessoas, né? A gente estava conversando, né, Iago, esses dias, sobre milagres que Deus fez na célula de Iago. Levanta a mão quem que é da célula de Iago aqui, olha lá, tudo na primeira fila. Por quê? Está acontecendo alguma coisa nessa célula, gente, eu estou sabendo. Eles estão orando para todo mundo que está até com dor de cabeça. Quiser oração? Por quê? Porque milagres estão acontecendo. Porque jovens resolveram se comprometer com a palavra de Deus. Porque jovens resolveram dobrar os seus joelhos e estar com Deus e buscar a presença de Deus, e estar incendiados por Deus. E isso pode ser realidade em cada um das nossas... jovem é bom porque tem tempo. Não, para de se sabotar, querido. É bom para todo mundo. Todo mundo tem que ter tempo prioritário para aquilo que importa, para ter tempo com Deus, para viver com Jesus, para se comprometer com Jesus. É essa a verdade sobre o Evangelho. E aí curas, milagres, manifestação do poder de Deus vão atingir muitas pessoas. Nós estamos declarando sobre essa casa centenas de batismos. Estamos declarando sobre essa casa centenas de milagres aqui durante os nossos cultos de celebração, as nossas células. Estamos declarando sobre essa casa o mover do Espírito Santo à medida que nós vamos ter que ter 3 cultos até dezembro de 2025. Em nome de Jesus. Mas não é para nossa glória, não. Não é. É para que o nome de Jesus seja engrandecido e para que pessoas sejam tocadas poderosamente pelo Espírito Santo. E Deus vai te fazer frutificar como nunca antes. Você não vai acordar da mesma forma, você vai acordar assim, meu Deus, o poder do Espírito Santo está em mim e eu posso ser bênção na vida de pessoas, eu posso trabalhar para Jesus, eu posso servir. Ontem eu estava preparando a palavra, não pude estar na célula, mas o Mateus chegou tão animado da célula. E falando que eles fizeram uma dinâmica no final. E cada um pôde falar aquilo que queria fazer de compromisso com Deus. E tantas pessoas dizendo que querem servir a Deus nessa casa. Tantos querendo dizer que querem frutificar para Deus. Que querem usar o celular para abençoar pessoas. Que querem usar o seu trabalho para abençoar pessoas. E é sobre isso, gente. É sobre aquilo que vai brotar dentro de nós. E vai começar a respingar em todo mundo que está fora e no nosso entorno. A tua família será gloriosamente tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O seu casamento será também. Os seus relacionamentos, o seu trabalho. Tem alguma coisa impossível demais? Eu gostaria que nessa manhã nós orássemos. E que a gente pudesse receber, sabe, a decisão, como eu falei, é íntima e pessoal. Mas eu quero que a gente ore hoje, fazendo um compromisso com Deus. De ser renovado por Deus. Nós vamos primeiro orar e nós vamos renovar o nosso compromisso com Deus se você quiser. O Senhor está te chamando, querido, para algo maior. Preste atenção, o Senhor está te chamando para algo mais sério com Deus. O Senhor está te chamando para alguma coisa mais séria com Deus. Ouça Deus enquanto há tempo. Ele está te chamando. Amém? E nós vamos orar, que quem quiser nós vamos orar. E nós vamos nos comprometer com Deus. Nós vamos fazer um comprometimento nesse ano de 2025 com o Espírito Santo de Deus. Depois dessa oração de comprometimento, de compromisso, de aliançarmos com Deus, eu quero fazer uma oração aqui, para que o renovo do Senhor venha sobre nós de uma forma sobrenatural nessa manhã. Para que a gente se sinta impulsionado, que a gente se sinta cheio do Espírito Santo. E para que a gente possa ser marcado por Deus nesse dia, que esse dia possa ser um marco na sua história, no seu ano.
E que esse ano possa ser diferente, querido, do que os outros anos. Precisamos trilhar o caminho contrário à superficialidade, amém? Aquele povo estava imerso numa cultura imoral. Nós estamos imersos numa cultura cheia de coisa. Cabe a nós tomar uma decisão diferente. Cabe a nós limpar o nosso coração. Cabe a nós deixar algumas coisas. Ó, o Espírito Santo trazendo algumas coisas aqui para mim. Você precisa deixar algumas coisas em 2024, gente. Nós precisamos deixar algumas coisas em 2024. Tem gente precisando deixar algumas coisas em 2024. Algumas coisas que você levou para o coração. Algumas coisas que você está deixando raiz de amargura brotar no seu coração. Você tem que deixar em 2024. Sabe, uma apatia espiritual que você gerou em 2024, deixa em 2024. Às vezes você sentia assim, não sei, não estou sentindo. Eu quero te dar uma notícia péssima, querido. Muitas vezes nós somos pastores e nós também não sentimos. Não tem um momento na sua vida que você vai parar de sentir, que você vai sentir sempre. É impossível. Você pode estar super maduro espiritualmente, você vai continuar tendo momentos que você não está sentindo nada. E que você tem que ainda assim, por fidelidade e princípio, continuar buscando e se rendendo a Deus. E aí Ele vai movendo. E aí Ele vai fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar?